No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa aula. Já humanizamos, já editamos boa parte dos materiais, já temos alguns efeitos de iluminação também inseridos aqui no nosso projeto. O que nós vamos fazer agora é a afinação dos efeitos e também a afinação dos materiais, mas penso que é conveniente que façamos primeiro a afinação dos materiais e depois vamos pegar os efeitos de iluminação para no final fazermos a nossa renderização. Para afinarmos os nossos materiais, nós precisamos fazer isso em construir com efeitos. Aqui no princípio já colocamos todos os materiais de forma muito prévia, mas normalmente no construir com efeitos, os materiais que são necessários editar com mais detalhes são os materiais de vidro e mais alguns materiais que precisam de alguns efeitos específicos. Então vamos em foto, posicionamos aqui a nossa imagem e entramos em construa com efeitos. Dando um clique aqui, o que vocês vão perceber é que nós habilitamos a edição de materiais e outros elementos da nossa cena, porém nós temos tudo com os efeitos inseridos, diferente da área de construir. Simplesmente nós lá não temos os efeitos inseridos, mas aqui nós temos os nossos efeitos inseridos. O que é que nós vamos fazer? Vamos editar alguns materiais específicos para conseguirmos ter o efeito que normalmente acontece na realidade. Ok? Então vamos pegar aqui o nosso vidro. Suponhamos que nós queremos um pouquinho de mais reflexo aqui no nosso vidro. Nós podemos aumentar um pouquinho o reflexo. Talvez não vamos conseguir perceber muito bem. Para isso nós temos que voltar aqui. Vamos voltar aqui nos nossos efeitos e vamos habilitar a reflexão. Com a reflexão habilitada, vamos colocar alguns planos de reflexão. Para colocarmos nossos planos de reflexão, nós temos que pôr nas superfícies que nós queremos que o efeito esteja correto. Basta darmos um clique e nosso plano de reflexão é inserido. Temos um vidro aqui, se vocês perceberem, basta nós colocarmos o plano de reflexão, automaticamente o nosso vidro começa a refletir de forma mais correta. Então vamos colocar também aqui na porta. Como também temos vidro na porta. E tem algo que nós podemos fazer para aumentar o alcance do plano de reflexão. Podemos aumentar o limiar de reflexão. Se vocês perceberem aqui nesse vídeo, nesse vidro da porta, não colocamos o plano de reflexão, mas quando nós aumentamos o limiar de reflexão, o plano de reflexão também começa a atuar nesse vidro, ok? Então é isso que nós podemos fazer. Então, depois de nós colocarmos o plano, penso que podemos colocar também um plano aqui no passeio. Então vamos inserir mais um plano aqui no passeio que acaba atuando também até aqui na estrada. Agora podemos voltar a editar aqui o nosso vidro. Vamos voltar em construir com efeitos e vamos editar o vidro. Suponhamos que nós queremos um vidro um pouquinho mais escuro e mais reflexivo. Podemos vir aqui em RGB e baixamos um pouquinho aqui o nosso indicador, que é para o vidro ficar um pouquinho mais escuro. Eu acho que assim tá bom. Penso que a parede está bem editada. Se calhar também podemos mexer um pouquinho essa madeira aqui. Como ele vai aparecer um pouquinho distante, tem muitos materiais aqui que não precisamos mexer muito. A princípio é isso que nós queremos. Vamos fazer um pequeno teste para ver como é que está a ficar.
Mas para isso vamos afinar um pouquinho também os efeitos de iluminação. Aqui, luz do céu, podemos aumentar para ultra, dependendo da capacidade do computador que estás a usar. Pode ser que no ultra fique muito pesado, então vamos meter em alto. Correção de cores, que na correção de cores podemos puxar um pouquinho para frente, mais para trás a temperatura fica fria, então o tom fica muito mais azul, e para frente o tom fica mais quente, então temos que encontrar um meio termo. Como é um dia ensolarado, então temos que colocar um pouquinho o tom amarelo do sol, mas também não exagerarmos para não ficar muito amarelado. Aqui no limite alto podemos diminuir um pouquinho, que é para termos muito mais luminosidade na nossa cena. Exposição, eu acho que a exposição está boa, deixa eu só aumentar um pouquinho. Tá boa a exposição. Aguçar é o mesmo que aumentar a nitidez. A intensidade do aguçar faz com que o nosso projeto esteja mais nítido na renderização, então vou aumentar. Vamos ver se tem mais algum efeito que podemos também melhorar, aumentar. Penso que esse tá bom assim. Precipitação, quantidade de partículas tiramos. Eu acho que como nós já temos o nosso asfalto molhado, não precisamos colocar muita precipitação. Aqui na precipitação, o único parâmetro que nós usamos é esse, fase da precipitação. Tiramos a quantidade de partículas, que é para não aparecer uma gota na nossa cena. Tiramos a quantidade de partículas, tiramos também o tamanho das partículas e mexemos apenas o parâmetro da fase da precipitação. Por que utilizamos a precipitação? A precipitação nos ajuda a colocar alguns efeitos nos nossos materiais. Por exemplo, os materiais do Lumion tendem a ser muito perfeitinhos, então a precipitação, essa sensação de umidade por cima do material faz com que tenhamos uns efeitos diferentes por cima do nosso material. Por isso é que é muito interessante usar esse efeito na hora de configurar a renderização. Vamos ver mais algum efeito que podemos colocar aqui, que podemos afinar. Sombra, podemos diminuir um pouquinho o brilho, aumentar um pouquinho o Omni Shadow e seus. Aumentamos um pouquinho o brilho. Tudo isso que nós estamos a fazer, ainda não temos muita certeza de como é que vai ficar no render. Essa é a desvantagem do Lumion 9, que acaba não nos mostrando exatamente aquilo que nós vamos ter no resultado final. Mas pelo menos o que nós estamos a ver aqui, já conseguimos ter noção de mais ou menos como é que vai ficar. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Acredito que o sol também está bem, não precisamos mexer basicamente nada. Vou baixar só um pouquinho a altura, que é para sombrear um pouquinho na parede. Acho que estamos bem. Vou acrescentar só mais um efeito aqui. Acredito que já está em uso. Então eu vou aqui na correção de cor. Eu acho que está muito saturado, então vou diminuir aqui a saturação e vamos botar para renderizar e vermos como é que vai ficar o nosso projeto. Uma coisa que eu disse na aula passada, essas árvores que estão atrás estão muito pesadas. Acho que vamos trocar as árvores que estão atrás
E também senti que a nossa imagem ficou muito escura, as sombras ficaram muito escuras. Como estamos a falar de daylight, não precisamos ter as luzes acesas. Podemos aumentar um pouquinho a coloração da sombra e tiramos as árvores que estão lá atrás. E acredito que com essas alterações nós vamos ter já um resultado muito melhor. Então é exatamente isso que vamos fazer agora. Eu vou substituir essas árvores que estão atrás. Penso eu que podemos tirar essas. Estão com uma copa muito preenchida, acho que não vai ficar muito bem. E aumento essa aqui, que está ligeiramente com uma copa menor. Vamos ver como é que tá. Acho que essas estão boas, só vou afastar um pouquinho mais. A nossa intenção não é deixar nenhum elemento atrapalhar o nosso projeto, que é a cena principal que nós queremos mostrar. Bom, vou tentar fazer um teste assim, do jeito que tá. Vamos baixar um pouquinho o limite baixo, aumentar aqui na temperatura. Nas sombras precisamos mexer também um pouquinho, sombra, aumentar um pouquinho o brilho da sombra e aumentar um pouquinho a coloração. Aqui no material das luzes que nós colocamos aqui no teto, eu vou deixar branco também, porque eu acho que assim amarelo ficou um pouco esquisito, então fica branco. Só não vamos precisar colocar emissive, porque é de dia, então não faz muito sentido termos as lâmpadas acesas. Então temos o nosso projeto assim. Vou fazer mais um teste de renderização e ver como é que vai ficar dessa vez. Bom, eu não sei você, mas acho que a nossa imagem está muito boa em termos de iluminação. Temos aqui as nossas sombras, não estão muito escuras, mas também não estão muito claras, porque nós estamos a falar de um modo daylight, porque o daylight, se vocês verem nas aulas passadas, o daylight tem as sombras muito bem representadas e a nossa fachada está muito bem iluminada. Uma coisa que eu achei um pouco esquisita é apenas esse vidro. Eu acho que esse vidro está com um reflexo um pouco estranho. Então o que é que nós vamos fazer? Na parte mais para trás da câmera vamos colocar algumas árvores para nós notarmos esse vidro a refletir as árvores. E também achei um pouco estranho esse asfalto que nós colocamos aqui. Eu acho que esse aspecto molhado está a deixar ele um pouco fake. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou substituir esse asfalto e vou colocar algumas plantas aqui, que é para termos o nosso vidro a fazer o reflexo como deve ser. Então, para substituirmos esse material, basta nós clicarmos aqui no material e substituímos o asfalto. Vemos mesmo aqui e colocamos um asfalto um pouquinho mais seco. Penso que esse asfalto vai ficar ligeiramente melhor. Então vamos baixar o lustre, vamos baixar a refletibilidade e vamos ver aqui na imagem como é que vai ficar. Não, antes disso deixa colocar já de uma vez as árvores também. Vamos ver aqui no princípio. Vamos lá ver como é que vai ficar, como é que está a ficar. Já temos aqui as plantas a refletirem. Vou baixar um pouquinho essa planta também. Eu acho que tá a comer
espaço demais que não devia. O nosso objetivo é mostrar principalmente a nossa fachada, então qualquer elemento que esteja a esconder muito a fachada acaba deixando o nosso projeto um pouco fora do contexto. Bom, eu acho que assim do jeito que tá, já está bem melhor. O que mais que nós vamos fazer? Deixa eu ver aqui na última imagem que nós fizemos, se tem mais alguma coisa que temos que mexer. Bom, tiramos esse asfalto, colocamos reflexo aqui. O que mais temos que fazer? Eu acho que também de alguma forma ele ficou muito escuro. Vou diminuir um pouquinho isso aqui também. Vou afastar um pouquinho essas árvores também, porque acho que estão a fazer um pouquinho de confusão. Então vou afastar um pouquinho isso. Deixa lá ver como é que vai ficar. Vou afastar um pouquinho isso. Vou afastar um pouquinho isso também. Bom, vamos fazer o render. Deixa eu aumentar um pouquinho esse brilho aqui também. Deixa eu aumentar esse brilho. E aumentar um pouquinho a exposição. Vamos renderizar e... esqueci. Tem também esse vidro que temos que mexer. Diminuir um pouquinho essa cor. Vir aqui, diminuir um pouquinho o reflexo. E agora podemos renderizar. Eu acho que já conseguimos ter a imagem que nós queríamos. Outra coisa que esqueci. Eu vou tirar esse cão aqui. Acho que está um pouco esquisito. Bom, agora está perfeito. Vamos botar para renderizar. Vamos ver aqui o nosso ficheiro, fazer uma análise crítica e ver quais são os aspectos que nós podemos mexer. Eu acho que aqui não temos muita coisa que precisamos mexer, só tenho a sensação de que o efeito da precipitação não está fazendo muito impacto aqui no nosso asfalto. Então penso que é isso uma das coisas que nós podemos mexer. Mas de resto, eu acho que o projeto está bonito. Não sei qual é a tua opinião, deixa aí nos comentários. Mas para uma imagem final, eu vou mexer um pouquinho mais o efeito de precipitação. Assim do jeito que está, penso que está bem melhor. E lembrar que para esse projeto nós não vamos precisar fazer nenhuma pós-produção. Então a imagem que nós tiramos aqui é a imagem que nós vamos considerar como a final. Então depois de ajustar essa questão da precipitação, penso eu que podemos tirar a nossa imagem final. E o que eu acho é que podemos criar mais uma imagem como noturna, e essa imagem noturna é que vai ser a nossa imagem final para esse projeto. Mas para a imagem diurna, essa é a nossa imagem final. Eu vou deixar agora renderizar e vamos ver como é que vai ficar no final.
Bom, pessoal, essa é a nossa imagem final diurna. Eu vou abrir aqui. Não, acho que não é essa. Ah, sim, é essa. Nós temos aqui a nossa imagem diurna. Eu vou fazer um recorte que é para termos isso em forma quadrangular, porque nós colocamos essa máscara para podermos fazer esse recorte. Nós queremos uma imagem quadrada. Então, essa é a nossa imagem final. Coloquem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Penso eu que a imagem está perfeita. E comparando com a nossa referência, uma coisa que eu não disse no princípio, essa nossa referência tínhamos feito pós-produção. Mas a nossa imagem final do projeto aqui que nós desenvolvemos também penso que está muito boa. As cores estão boas. Comparado com a imagem de referência, essa está um pouquinho mais quente, né? Aqui a nossa imagem de referência está um pouquinho mais fria. E na próxima aula nós vamos fazer uma imagem noturna desse mesmo projeto. Então, essa é a nossa imagem final. Coloquem aí nos comentários dúvidas que vocês têm, se têm uma opinião, se acharam alguma coisa um pouco estranha. Coloquem aí nos comentários. E qualquer dúvida podem entrar em contato que nós estaremos dispostos a responder. Então vemo-nos na próxima aula, onde nós vamos fazer uma imagem noturna deste projeto.